Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. A gente sempre, quando sobe aqui, a gente fica tremendo, né? Aqui é muito mais difícil do que a passarela. Do samba, aqui é muito mais difícil. Depois a gente vai conversar sobre isso. Sou grato a Deus por estar aqui essa manhã, muito feliz por estar aqui. Acordei às 5 da manhã para estar aqui com vocês, mas sou eternamente grato. Quero parabenizá-lo pela beleza do templo, muito bonito. Fiquei assim bem, achei muito bonito o templo, fiquei muito gratificado por estar aqui. A nossa igreja é pequena, Igreja Batista em Vila Verde, na realidade é na divisa, na estrada que divide Rio das Ostras de Casimiro de Abreu. Eu moro em Rio das Ostras e congrego nessa igreja, sou, apesar dos cabelos brancos, sou pastor dos jovens, né? O pastor Roberto também é pastor dos jovens. É uma das razões de ser pastor do jovem, a gente vai saber mais tarde. Daqui a pouco a gente vai contar tudo sobre isso, né? Mas sou muito grato. Desculpa, a emoção é que o pastor Eduardo me fez chorar há pouco dia. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 28 anos, um filho de 21 anos. Meu filho começou a trabalhar embarcado. O meu filho é piloto de ROV. ROV é aquele robozinho que vai lá no fundo do mar, 2.000 metros de profundidade, para controlar o poço de petróleo e evitar de explosão. E ele estava embarcado no navio, né? Só que o último embarque dele mudou para plataforma SS-83, é uma das plataformas que mais acontece acidente. E no dia 29 ele ia embarcar. Dia 29. Ia sair 5 da manhã para embarcar. A minha esposa acordou às 4h30, 4 horas da manhã, foi para lá, para o quarto, ficar com ele, né, arrumar as coisas, e ficar os últimos momentos ali despedindo dele antes dele embarcar. E eu no quarto, no joelho, orando, né, para que Deus protegesse ele. Tudo bem, levantei, ele foi, pegou o carro para ir para o aeroporto e eu fui para o trabalho. Sou funcionário público, 24 anos de Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, e fui para o trabalho e não olhei no meu telefone. Não olhei no meu telefone. Mais ou menos 4h40 da manhã, eu estava de joelho orando. E pastor Eduardo me mandou uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que me dizia que é para a gente orar pelos nossos filhos. E quando eu vi aquela mensagem, eu só chorei. O pessoal do trabalho, por que você está chorando, Marcão? Lá me chama de Marcão. Eu falei, estou chorando por isso aqui, que eu recebi de um pastor que eu nem conheço. E o meu filho passou 12 dias em hotéis. Ele não embarcou para a plataforma. E os outros 2 dias em casa, e agora vai passar mais 14 para cumprir o tempo. O tempo que ele deveria trabalhar, ele ficou pulando de hotel em hotel. Quando era para ele embarcar na plataforma, alguma coisa acontecia, ele não ia para essa plataforma. A oração é uma das forças que a gente precisa usar com mais fervor. Tá bom, meus queridos? Eu quero dizer isso aos jovens. Ore. Entregue sua vida a Deus. Entrega porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Queridos, o pastor me deu um tempo aqui, mas acho que vai ser meio difícil cumprir esse tempo, pastor. Vai ficar meio apertado, mas a gente vamos fazer o possível para conseguir levar esse tempo. Vivendo a atualidade, né? Sem perder a identidade, um tema bastante desafiador para os dias atuais. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, Daniel capítulo 1, verso de 1 a 8.
Amém? Na minha versão, está o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, parte de utensílios da casa de Deus, e os trouxe para a terra de Siná, a casa de seu Deus, e colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenas, principal dos seus eunucos, que eu trouxesse dos filhos de Israel alguns da linhagem real e dos príncipes, moços em que não houvesse defeito algum e de bom parecer, ensinados em toda sabedoria, e sábios em ciência e de bom entendimento, e idôneos para estarem no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E lhes determinou o rei a porção para cada dia de iguarias da comida do rei, do vinho que ele mesmo bebia, e que os mantivesse por 3 anos, para que no fim destes estivesse diante do rei. E estavam entre eles os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aos quais o príncipe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que devia beber. Pediu, portanto, ao principal dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vamos orar mais uma vez, querido? Pai de amor, Pai querido, ó Deus, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Deus, que nós estamos aqui esta manhã. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, que sejamos instrumento do Senhor, para que possamos ver além da letra. Pai querido, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esta igreja estabelecida nessa localidade. São 39 anos, Deus, servindo ao Senhor, e te pedimos, ó Deus, que ela continue caminhando na sua direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, é um tema bastante desafiador para os dias atuais. É atribuído ao filósofo John Locke a seguinte afirmação: o homem é produto no meio. De fato, não é fácil ser honesto no século XXI. Se é que tenha sido fácil em alguma época. Provavelmente em todas as épocas que nós passamos, foi difícil se manter honesto. Não é fácil ser íntegro. Na escola, encontro que alguns colam e passam de ano. Não é fácil passar na prova do Detran, encontro que alguns dão propina e passam. Não é fácil ser honesto no dia de hoje. Eu estava conversando com um colega, e a minha grande preocupação é como será o médico nascido no ano 2020. Como será este médico que em 2045 terá que fazer uma cirurgia de neurocirurgia, operar um cérebro? Como será? Nós temos visto hoje que o importante é fazer, não importa a qualidade. Este é um dos grandes problemas da sociedade atual. A Babilônia, esse cenário que lemos na história de Daniel, ela era símbolo do mundanismo, da sedução, da perversão, do engano, da imoralidade, da idolatria, símbolo de todo o sistema alienado de Deus. Podemos conferir isso lá em 1 João, versículo 2, 14 ao 17. Quando olhamos para a vida de Daniel, que viveu durante
alguns anos, muitos anos ali no cativeiro babilônio, ou seja, 70 anos viveu Daniel no cativeiro babilônio, encontramos o segredo para que o cristão, ou mais direcionado, o jovem cristão, prevaleça num ambiente tão hostil. E o capítulo 1 de Daniel apresenta Daniel, provavelmente, ainda aqui um adolescente, na faixa de 17 para 18 anos, provavelmente, e seus 3 amigos, capturados para servirem na corte real. Daniel é levado para ser treinado na cultura babilônica. Alguma semelhança aí à cultura que passamos por algum período. Cultura doutrinada pelo meio televisivo. Isso nós vimos muitos. Mas Daniel tomou uma firme resolução: não irei se contaminar com as finas iguarias do rei. A grande pergunta que nós fazemos como cristão, como jovem cristão, como cidadão do céu: quem sou eu? Quem sou eu? Por que sou crente? Para onde vou? Nós gastamos a nossa vida para responder estas simples perguntas. E é impressionante que muitos de nós chegamos à idade adulta sem conseguir nenhuma pista para responder isso. Pois de simples elas não têm absolutamente nada. E estes são questionamentos profundos em nossa alma, relacionados com a nossa identidade e o nosso destino aqui na Terra. A identidade, ela é algo que define a pessoa, ela é algo que define o seu nome, o seu sobrenome, a sua filiação, o local onde você nasceu, a data de nascimento, a sua foto. Ela também vai determinar o nosso estilo de vida, tipo de alimentação, cultura, gostos pessoais. E se você é uma pessoa sofisticada ou despojada. Isso a identidade fala sobre você. Quem é fulano? É uma pessoa sofisticada, é uma pessoa despojada, é uma pessoa que tem cultura, é uma pessoa que não tem cultura. Isso a sua identidade mostra. Uma pessoa que nasceu no interior, ela vai ter costumes, provavelmente, bem diferentes de quem nasceu no grande centro, que nasceu nas grandes cidades. A identidade é o que somos na realidade, mas também pode estar relacionado com a ideia que nós temos de nós mesmos. Quem sou eu? Por que eu sou crente? Essa é uma das grandes perguntas. Tão importante com o que somos e o que fazemos com nossa vida, isso também está intimamente relacionado com a nossa identidade. Aquilo que você faz, aquilo que você é, está relacionado diretamente com a sua identidade. Aí você está lá escrito no carro: sou membro da Igreja Batista Centenário Columbandeira. Aí o cara vai te dar uma fechadinha, você bota o cara para fora do carro. Fulano, estou sem vergonha. Mas você está identificado como membro da Igreja Batista Centenário e você está xingando no trânsito. Há pouco tempo, anos atrás, eu vim atrás de um dos pregadores televisivos no trânsito, no Rio de Janeiro, ali perto em Botafogo. Eu estava atrás, meu carro atrás dele, e esse desses pregadores televisivos levou uma fechada no trânsito. Ele botou a cabeça para fora e falou um monte de palavrão. Eu fiquei olhando e fiquei quieto, né? Quem sou eu? Qual é a minha identidade?
A Igreja Batista Centenária, ela decidiu adotar o tema de 39 anos de aniversário da sua igreja, como vivendo a atualidade sem perder a identidade. E diante desses textos que nós lemos, meus queridos, eu gostaria de dar à luz, que à luz desta passagem, extrair 4 princípios que devem nortear o andar do cristão ou do jovem cristão numa sociedade pagã, sem que com isso venha perder sua identidade como cristão e como jovem cristão. O primeiro é o discernimento. Qual seria o problema de comer carne e beber vinho? Qual seria o problema para Daniel? O rei estava honrando ali aqueles jovens com comida da sua própria mesa. Talvez não seria problema nenhum comer carne e vinho. Comida ali era primeira linha, comida primorosa, uma comida, né, do rei, um gesto generoso do rei. Contudo, Daniel sabia que por trás daquela mesa real estava uma rendição de fé, uma participação na mesa de ídolos. Aquele alimento ali, ele não tinha sido preparado com as formas dietéticas ou dietética de Moisés. Na opinião de Daniel, comer aquela mesa iria tornar-se culpado de adoração idólatra, estaria desagradando ao seu Deus. Daniel foi um jovem de discernimento, soube discernir o certo do errado, o que pode e o que não pode, o que agrada ou não a Deus. Isso é discernimento. Eu sempre digo, quer conhecer um jovem, manda ele para a faculdade. Quer conhecer um jovem cristão, manda ele para a faculdade. Para ver se ele vai ser o discernimento de separar a faculdade da sua condição de cristão. Eu lembro que, quando eu ia para o seminário, eu ia no mesmo ônibus, vários alunos que faziam direito, biologia, ciências contábeis e matemática. Alguns eram crentes, começaram indo para a faculdade crente. No 4º ano, entrava bêbado no ônibus. Quem sou eu? Será que eu consigo viver na atualidade sem me incomodar, sem perder a minha identidade? Hoje em dia a juventude se depara com muitas situações e áreas nas quais é preciso discernir o certo e o errado. Pode ou não pode? Como exemplo, o que diz o jovem cristão sobre o sexo antes do casamento? Honestidade nos negócios, santificação do corpo como templo do Espírito Santo, etc. Escrevendo a Tito, Paulo diz que os jovens devem ser em tudo criteriosos. Quando eu falo jovens, estendo ao cristão, porque a extensão é a mesma. A mesma postura que tem um jovem cristão, a postura tem que ser a mesma para o ancião cristão, porque ele convive nessa sociedade. Deus não nos tirou dessa sociedade, não permanecemos nessa sociedade cheia de erros. E se você perceber, você vai ver que o mesmo problema que Daniel vivia no Império Babilônio, hoje nós vivemos no Império das redes sociais. Apelos, sensualidades. Se você abrir as redes sociais, são apelos sensuais. Você acaba sendo escravo das propagandas. Compra um sapato,
troca de celular, compra uma camisa de marca, não compra uma camisa de marca. Aí você passa a vida toda escravo do cartão de crédito. Aí depois, daqui a pouco, você vai parar no Serasa. Mas aí o Serasa fala assim, fulano de tal, pô, mas eu conheço esse cara é da igreja tal. O seu nome está sujo no Serasa, porque você deixou se contaminar com as iguarias do mundo. Este é um dos grandes problemas, discernimento, para discernir o certo e errado. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é sobre firmeza. O texto diz que o jovem Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Aprendemos aqui que para não se render aos apelos da sociedade não cristã, o jovem precisa, ou o cristão, ter uma atitude forte, ousada, ter uma atitude corajosa, ter uma atitude firme. Os 3 amigos de Daniel disseram mais tarde que estavam prontos a morrer, mas não iriam infringir a lei de Deus. Quantos jovens, na atualidade, cedem aos convites das más companhias? Quantos jovens da atualidade? Nós temos um grande colega que há pouco tempo perdeu 2 filhos. Um no acidente de carro. O outro morreu porque estava no tráfico de droga. Esse dia eu estava meditando sobre a vida do pastor Vanderlei Marinho, grande homem de Deus, qual eu tenho muito carinho, muito respeito. E lembro, toda hora que eu lembro do pastor Vanderlei Marinho, eu lembro do diálogo de Jonas, de Jó, entre Deus e o diabo. Quando Deus pergunta a Jó se viu o meu servo. Deus pergunta a Deus se viu o meu servo. Pergunta o diabo se viu o meu servo Jó por aí. Queridos, temos que ter firmeza para não nos contaminar com as coisas desse mundo. O cristão, ou o jovem cristão, ele não deve fazer concessões às exigências da sociedade, quando estas contrariam a vontade de Deus. Ele não pode permitir ser moldado pelos poderes sedutores deste mundo. Portanto, é preciso firmeza e muita fé para não ceder. Daniel mudou o cardápio da Babilônia e não permitiu que a Babilônia mudasse o seu paladar. Que firmeza! A gente tem, como pastores, um dos grandes problemas, já que o pastor Roberto está aqui do meu lado, é sobre o jugo desigual, né? A gente fala muito sobre isso. E um cristão namorar um não cristão. A Bíblia fala sobre isso. Mas nós temos que ter firmeza naquilo que nós fazemos. Nós temos que ter firmeza para ser instrumento na mão de Deus, onde quer que nós estejamos. Não é porque você trabalha num lugar que só tem macumbeiro que você vai entrar para macumba. Não é porque você trabalha em um lugar que tem algumas pessoas que são traficantes que você vai virar traficante, porque você aprendeu na palavra de Deus que isso é errado. Você segue o caminho do Senhor. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você está seguindo esse caminho. Existe uma diferença entre caminhar e entre andar. Caminhar, você está assim, ó, fonezinho no ouvido, caminhar para manter o corpo, né? Então você está caminhando. Andar é pisar no mesmo lugar onde Jesus pisou. É seguir os caminhos de Jesus. Essa é a vida do cristão. É andar nos caminhos do Senhor. Firmeza. Sem andar despercebido. Às vezes é até atropelado, porque está tão despercebido e atropelado. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é pagar o preço.
Nós aprendemos aqui com Daniel que viver com fidelidade exige certo sacrifício. Há um preço a ser pago. Com aquela decisão tomada, eles podiam até morrer. O rei podia, mas que negócio é esse, rapaz? Quem é vocês? Vocês são escravos, não vão comer minha comida? Daniel pagou um preço para tomar aquela decisão. Ele estava arriscando ali a própria vida. Mas Daniel prefere correr o risco e violar a sua consciência. Ele prefere a morte do que o pecado. Os babilônios haviam tirado ali sua família, seu lar, sua cidade natal. Tinham tirado ali Jerusalém, a cidade natal deles, e qualquer outra coisa que podia lhe dar segurança na vida. Mas ele decidiu que sua fé, sua identidade, sua fidelidade, eles não tirariam. Cristão, onde você estiver, a sua identidade ela não pode ser tirada. Porque a sua identidade ela está cravada na mão do Senhor. A sua identidade está escrita no livro da vida. Ela não pode ser tirada, ela não pode ser mudada. Ser crente hoje não é fácil. Muito difícil ser crente. Não vou mentir. Como também não foi diferente no tempo de Daniel. Aliás, Daniel e seus amigos chegaram a ser jogados na fornalha acesa, na cova dos leões. Isso por causa da fé que eles professavam. E hoje, meus queridos, em pleno século 21, os desafios são outros. Não são a fornalhas, não são a cova do leão, mas são outros. Não obstando aqui, como nos tempos de Daniel, também exige um preço a ser pago hoje. O fato é que cada geração tem os seus próprios desafios. Pense em sua realidade nos riscos e desafios que você enfrenta hoje. Quais são os seus desafios pelo fato de ser crente? E responda. Se Daniel estivesse em seu lugar, qual seria a postura dele? Será que Daniel suportaria o que você suporta hoje? Hoje passamos por muitos desafios. A sensualidade gira em torno da pele. Não vou negar que eu sou um flamenguista. Um dia desse estava querendo, minha tia não gosta que ela é vascaína. A minha tia eu estava querendo ver o jogo na internet, no celular. Era um jogo que não passava na televisão. E eu consegui tal num sitezinho chamado Futimax. Mas eu achei até engraçado, né? Porque para você conseguir ver o jogo, você tem que ver um vídeo de uma garota de programa. Aí você tem que ir lá, assim, para entrar no jogo, você tem que acessar um pouquinho lá e sair pela. Pensa, que negócio é esse, cara? Para mim ver o jogo, até consigo ver o jogo no celular, mas eu tenho que ir lá um pouquinho lá e para depois voltar para cá. Aquela jogo, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dormir, que não vou ver jogo nenhum, não. Né? Porque esse é o mundo. Esse é o mundo que te empurra, ele vai te empurrando, ele vai te colocando contra a parede. A sociedade vai colocando contra a parede. Os Nabucodonosores atuais vão te empurrando contra a parede, vão te oferecendo iguarias, vão te oferecendo coisas. Querido, eu sou funcionário público há 24 anos. Desde 2005, eu sou presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rio das Ostras. Trabalho na Secretaria de Saúde. Sou o responsável pela compra de medicamentos e material para a saúde. Aí a gente fala assim, ó, o comprador de Rio das Ostras é pastor. Nem tentam. Nem tentam. Vai tomar uma bronca. Quando eles falam para isso, olha só, quem me botou aqui foi Deus, não foi o homem. E eu sigo os caminhos de Deus. Oferece a outro em outros lugares. Aqui você não vai oferecer o que você está querendo, porque não vai conseguir. Sou responsável por comprar remédios. Apanho a beça nas redes sociais,
porque sou duro. Só compro abaixo do preço. E apanho por isso. Apanho muito dos vereadores. Sou duro na compra. Mas mantenho a minha postura de cidadão do céu. Boas amizades. Um último princípio que Daniel nos ensina é que para viver neste mundo sem perder a identidade, é preciso ter boas amizades. Daniel teve por perto bons amigos, as quais também eram tementes a Deus. Quando ele se viu pressionado pelo mandado do rei, correu para seus companheiros. E eles juntos começam a buscar a Deus em oração. Boas amizades. As amizades, meus queridos, são muito importantes na vida do cristão, na vida do jovem cristão. E a Bíblia dá muitos conselhos sobre esta questão. Por exemplo, o livro de Provérbios registra que podemos desfrutar de amizades sinceras, como também devemos ter cuidado com a amizade que pode nos influenciar negativamente. A amizade que nos enriquece e a amizade que nos empobrece espiritualmente. Por isso, o cristão deve ter muito cuidado com aqueles que se dizem amigos. Cuidados com amigos. Em Provérbios 13:20 lemos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos será mau. Paulo, 1 Coríntios 15:33, nos dá uma importante orientação. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos lá. Vou tentar ser mais breve possível, porque no início eu falei passarela e vocês ficaram curiosos. Eu me converti em 1999. Fui, né? Ex-puxador de samba da Escola de Samba de Rio das Ostras. Sou percussionista. O baixo eu abandonei ele um pouco, que tempo que eu não toco baixo. Muito tempo que eu não toco baixo. Mas toco a percussão ainda, se eu pegar eu ainda consigo tocar. Esta é uma das razões do pastor ter me chamado para ser pastor dos jovens. Mas a história é muito complicada. Eu tinha um grave problema. Vou contar aqui para os jovens. Frisam isso na sua memória. Eu tinha um grande problema. Eu não dormia. Eu tinha medo da noite. Quando chegava a noite, eu ficava caminhando na praia em Rio das Ostras para a hora passar. Sozinho, na beira da praia. Porque se eu deitasse, eu sonhava enfrentando o diabo. E eu não sabia o que era isso. Eu casei em 90. E a minha esposa já estava desesperada, que estava até afetando o nosso casamento, porque eu não conseguia dormir. Eu sonhava com o diabo apertando meu pescoço, querendo me enforcar. E eu não sabia o que era aquilo. Eu fui procurar resposta. A minha mãe era simpatizante do kardecismo. Eu fui procurar resposta no kardecismo. Não encontrei resposta. Aí, uma semana, vamos supor que hoje seja sábado, eu estava ensaiando na Escola de Samba de Rio das Ostras. O puxador de samba da época em 99, Wander Silva, da Império da Tijuca, me chamou para ser o segundo puxador do Império da Tijuca. E me convidou: sábado que vem você vai lá ensaiar comigo. Sábado que vem a gente vai pagar a sua passagem, você vai ensaiar comigo. Todo feliz? Fiquei todo emocionado, né? Vou ensaiar.
E como eu não dormia, um amigo meu da macumba mesmo, daquela que faz cabeça, falou assim, olha, vou fazer o seguinte, vou levar você na sexta-feira para você fazer cabeça na macumba, que nunca... Você vai dormir, que é uma beleza. Eu estava doido para dormir. Eu não conseguia dormir, eu acordava, era dormir e acordava, dormia e acordava, porque estava em sonho direto com o diabo. E tudo bem, eu vou. Vamos lá, seria sexta fazer a cabeça na macumba, sábado ensaiar no Império da Tijuca. Só que no meio do caminho, na quarta-feira, encontrei um grande amigo. Ele era meu amigão, é meu amigão, Robinho, da primeira igreja batista de Rio das Ostras. E ele falou assim, ó, Isaías Mendes vai cantar na nossa igreja, você vai lá sábado? Aí eu falei assim, vou, mas eu sabia que eu não ia. Eu fui porque ele era falei que eu iria porque ele era meu amigo. E eu também tocava num grupo, era percussionista e vocalista de um grupo de pagode, né? E eu sabia, então, que eu não iria. Ou ia tocar no grupo de pagode, ou ia para o ensaio no Império da Tijuca. Tudo bem. Quinta-feira, o cara que falou comigo que ia me levar na macumba, teve um aneurisma cerebral, foi enterrado na sexta. Sexta-feira, após o enterro dele, o Império da Tijuca me ligou que seria no outro sábado, não naquele que eu iria. Eu fui tocar na beira da praia, a gente tocava num trailer na beira da praia, e passei o dia todo tocando. Eu bebia e eu fumava. Se eu não me engano, 14 de agosto de 99. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mulher assim, olha, eu acho que eu vou na igreja. Por quê? Vai para a igreja? Vou. Robinho me chamou, vai cantar um cara lá, eu vou lá. Nem conhecia Isaías Mendes. E fui. Lá tem uma galeria igual aquela lá. A primeira igreja batista parece muito com essa aqui. Eu sentei no último lugar, encostei lá na parede, falei, vou ficar aqui, se eu não gostar, eu... A única voz que eu ouvi até hoje, desce, meu filho, chegou a tua vez. E eu fiquei assustado. Eu sabia que estava sozinho. Não tinha ninguém atrás de mim. Eu não sabia se eu olhava. Desce, meu filho, chegou a tua vez. Dali em diante, até hoje, eu não lembro o que aconteceu. A única coisa que eu lembro é o pastor me estendendo a mão. Tudo bem. Então, para mim, eu não sei o que tinha acontecido. Aí, como eu era funcionário público e tinha um Canta Rio 99, logo em seguida, alguém aqui deve lembrar daqueles tempos que enchia, né? Apoteose, Canta Rio. Eu consegui um ônibus com um político lá, né? Aí conseguimos, enchemos o ônibus da primeira igreja e fomos para a Apoteose. Quando chegou na Apoteose, eu sentei lá em cima, no último degrau, na arquibancada, aquilo lotado, cheio. Aí Deus falou comigo, eu vou te trazer aqui para puxar samba, mas eu vou te trazer aqui para pregar. Eu corri lá, fiquei no último degrau com medo, morrendo de medo, não sabia o que era aquilo. De repente, me deu uma vontade de vomitar muito grande. Uma vontade de vomitar, eu fui lá para cima, querendo vomitar, e mandou eu me suicidar. Irmãos, era um muro baixinho, no último degrau lá da Apoteose, onde você encosta. Eu botei o pé para pular, quando a minha esposa gritou meu nome, e eu voltei e falei que loucura, me deu vontade de vomitar e vontade de pular dali. Você está maluco? Senta aí. Aí eu sentei. Quando eu sentei, aí eu sentei ali, fiquei ali, aí fomos embora. Na segunda-feira eu tinha que ir para o Rio fazer um curso, e eu coloquei na Rádio 93 FM. A Fernanda Brum estava dando entrevista. E uma senhora perguntou, Fernanda Brum,
Por que me deu vontade de vomitar e vontade de me suicidar? Fernanda Brum disse, o vômito porque você está sendo lavado. E o suicídio porque Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Era a última arma de Satanás. Eu falei, então, agora eu sou crente. Aí que eu fui entender. Eu falei, sim, agora eu sou crente, então agora eu tenho que ir para a igreja. Aí fui para a igreja. Batizamos. Eu e minha esposa batizamos. 31 de dezembro de 99. O pastor vai passar um pouquinho aqui, pode continuar. O pastor está olhando com a cara meio de bravo, mas... Fica bravo não, pastor. Aí, fui batizar no meu batismo, tudo tranquilo. Pouco tempo depois, minha esposa ficou grávida. Eu já tinha uma filha de 7 anos. Minha esposa ficou grávida do meu filho. Fiz todos os exames perfeito, não tinha nada. Fez toda a ultrassonografia perfeito, não tinha nada. Meu filho foi, quando nasceu com o pé torto congênito. O pé dele era para dentro e para baixo. Fui em vários médicos, disse que tinha que fazer cirurgia. E se andasse, só depois dos 5 anos de idade. Aí, marquei a cirurgia. A cirurgia seria numa terça. Domingo, fomos para a igreja. O pastor orou de manhã. E quando o pastor estava orando, eu falei, Deus, eu faço um acordo com o senhor. Não queria não, mas está difícil. Se meu filho ficar bom, sem fazer cirurgia, eu vou ser pastor. Por isso que eu estou aqui hoje, sou pastor. Meu filho andou com 1 ano e 5 dias. O meu filho jogou na escolinha do Flamengo. Foi chamado para ir para o Vasco. Ele preferiu estudar e se formou. Está fazendo faculdade de engenharia eletrônica e é piloto de ROV. Quero dizer a vocês, Deus é fiel e Ele escolhe os seus e não deixa os seus desviar dos seus caminhos. Para a gente terminar, querido, gostaria de dizer que, por causa da presença de Satanás, que deseja desviar-nos de Deus e da sua vontade, nunca será fácil manter um testemunho vibrante de piedade. E há ocasiões em que isso é um pouco mais difícil do que normalmente uma dessas ocasiões quando nós estamos longe dos nossos familiares, da igreja e dos irmãos. E esta era uma situação que Daniel passava na Babilônia. Ele estava longe do seu povo. E jovem, às vezes você está na faculdade longe dos seus, a sua família, algum irmão da igreja, mas não deixa se desviar. Não deixa se corromper. Cristão, não deixa se corromper pelas novelas. Pela uma das grandes armas de Satanás, que é a sedução através da nossa novela. Não se deixe de se corromper. São 10h05, tá aqui. Ah, meu Deus do céu, vou apanhar hoje. Todos nós temos traumas e feridas profundas, manias, restrições e muitas dificuldades relacionadas com nossa origem, nossa condição financeira, com a maneira da qual fomos educados. Todos nós temos. Mas o que nós podemos fazer nunca é perdermos a nossa identidade. Não é só o fato de nós nos convertermos, não quer dizer que temos a nossa identidade restaurada. Deus é o nosso Pai, quer nos livrar de todo trauma, toda ferida causada em nossa alma. Quer nos dar um nome, como é prometido em Apocalipse. Há pouco tempo, bastante pouco tempo mesmo, a minha esposa falou assim, quando você vir almoçar, passa em algum lugar e traz um frango, porque eu não vou fazer nada de carne hoje. E eu saí do trabalho, passei num lugar. Só aquele lugar que vendia frango na segunda-feira. Quando eu cheguei na porta, quando eu desci da moto, o dono
do estabelecimento, correu lá para dentro. Eu estranhei, falei, o cara está com medo de mim, correu lá para dentro. E pediu a um cliente que me atendesse. Eu fiquei olhando aquilo, fiquei olhando, o que houve? Aí o rapaz me atendeu, um cliente, quanto é, fulano? É tal. Apaguei. Quando eu subi na moto, o cara gritou lá de dentro, ei, você é filho do Altíssimo, não é? Eu falei, sim, sou pastor. Fiquei na minha, não sabia, não entendi. Depois fiquei sabendo, aquele homem é chefe de um terreiro de macumba em Niterói. Ele mora em Rio das Ostras. Quero dizer a vocês, não importa onde você estiver, a sua identidade está gravada na palma do Senhor. E nada vai tirar. Não importa as aflições, as tribulações que passares, nada vai tirar isso. Queridos, como o tema diz aqui, vivendo a atualidade sem perder a identidade. Não perca a identidade. Não importa que você mora na comunidade, não importa que você mora no Recreio, no Flamengo, no Leblon, não importa que você mora em Rio das Ostras, em Cabo Frio, em Búzios, a sua identidade ela é a mesma. Você pode morar na Rocinha, mas ter identidade de crente. Não carregar a Bíblia, ter identidade de crente. Ter Jesus cravado no seu coração. Eu estava vendo um dia desse, nossos jogadores são mais enfeitados. Parece até burro de cigano. Já viram burro de cigano, todo enfeitadinho? Assim são os nossos jogadores. Eu estava vendo nas Olimpíadas. Tatuagem, uma faixinha branca no pulso, cabelinho pintado. Uma vez perguntaram a Cristiano Ronaldo por que ele não tinha tatuagem. Ele falou que Ferrari não precisa de tatuagem. Ela usa apenas um cavalinho na frente. O cristão tem o coração, o nome de Cristo gravado em seu coração. E nada vai tirar isso. A sua identidade, ela é única. E ela é eterna, porque está gravado no seu coração. Igreja Batista Centenária, 39 anos, sem perder a identidade. Continue nessa direção. Agora uma notícia boa para vocês. Estamos esperando vocês. Acho que é em outubro, nós estamos preparando para outubro, um sábado, para estarem lá conosco. Jogar uma bola, ministério. Eu tenho pouco jovem, mas meu também lá é uma briga boa de ministério, né? A gente está se preparando. A gente já tinha falado com o pastor Eduardo, teria em agosto para o doutor Eduardo, mas devido à pandemia, nós ficamos um pouco assustados e estamos programando talvez para outubro, para vocês estarem conosco. Muito feliz por estar aqui. Pastor Eduardo, muito obrigado por confiar o púlpito a mim. Ganhei um amigo, né? De maneira assim inusitada, ganhei um grande amigo e espero que tenha muitos irmãos aqui da Igreja Centenário. Fique com Deus, que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém, queridos.